Olá, queridos companheiros, uma grande alegria estarmos novamente juntos neste canal da divulgação da doutrina espírita, apresentando esse livro, o Livro da Esperança, em que nos coloca bem mais próximos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, as passagens e as lições que Jesus nos trouxe. É sempre uma grande oportunidade para todos nós podermos sempre rever esses conceitos, essas ideias e um pouquinho mais amadurecidos observá-las, sobre uma nova lente. Esse capítulo, essa mensagem 4, trazida no livro de Emmanuel com o título Perante o Mundo, ele vai observar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Há muitas moradas na casa de meu Pai. E Emmanuel, de início, nos traz aqui a passagem, que se encontra no Evangelho de João e que também faz parte desse capítulo no seu item primeiro, quando Jesus nos disse que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. É uma promessa de esperança, essa preparação. Esse capítulo, todo esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca nos informar, a respeito da pluralidade dos mundos habitados, que Jesus vem falar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Emmanuel nos traz logo o item 2, em que Kardec nos coloca o título Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Então, nesse momento aqui, nós vamos ver o mundo, como uma escola em diversas séries diferentes, de acordo, com o nosso adiantamento, com a nossa possibilidade de aprender. As nossas séries são de acordo com a nossa condição evolutiva. Já imaginaram os alunos do jardim da infância frequentando uma universidade? Não entenderiam, Então, tudo está de acordo com o senso moral do espírito, daquele espírito, aonde ele vai habitar. Interessante que esse capítulo, ele vai falar, desses diferentes estados da alma na erraticidade, no plano espiritual. Ele vai falar das diferentes categorias do mundo habitado também. E ele nos diz assim, nesse item 3, do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então,
que tipo de habitantes compõem aquele núcleo, né? Aquele local, né? Que podemos dizer, aquele mundo habitado. Então, de acordo com o adiantamento moral superior ou inferior, vai ser colocados nessas escolas apropriadas. E ele nos diz, né, que os mundos inferiores, a existência é toda material e a vida moral é quase nula. Nos mundos mais avançados, a vida é, assim por dizer, toda espiritual. Já não vai ver mais nada de material. E os mundos intermediários, pelo próprio nome, nos diz que há uma mistura do bem e do mal, com a predominância de um e de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Então, nós podemos entender e dividir, como ele divide aqui o mundo, em diversas categorias, de uma maneira geral, de acordo com a população daqueles espíritos que ali o habitam. E ele nos diz mais, né? No item 5, ele nos diz assim: quando o espírito, né, quando atinge em um determinado mundo o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais avançado, e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Os mundos são estações em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. São as escolas, são as séries, para assim melhor compreendermos. E Emmanuel nos diz assim: clamas que não encontraste a felicidade no mundo quanto o mundo. Bendita Universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera a cooperação para construir a própria felicidade. E aí ele nos fala aqui no segundo parágrafo, desde que nós chegamos ao mundo, né, num diminuto porto, né, do berço, parecendo aquelas aves cansadas, tombadas, e que a alegria e a esperança dos pais nos acolheram, entusiasmados e jubilosos para seres em casa o esteio da segurança. Quer dizer, nós fomos buscando e já nos aguardavam. Depois ele fala do momento de meninice, né? E que, embora estivéssemos ali mostrando uma inconsciência afável da infância, mas para os nossos professores que nos afagaram na escola, ali eles viram a promessa de luz e realização, de progresso para o mundo. Depois ele fala do momento da juventude, que apesar das nossas experiências, nós aguardavam para o serviço, né, na nossa profissão que nós abraçamos, naquilo que podíamos colaborar com o mundo, contavam com a gente para o progresso do mundo, para o trabalho e clarear os caminhos. Depois ele fala daquele momento mais da madureza, em que a criatura vai construir o seu próprio lar. E mesmo tateando ali os domínios da responsabilidade, meio desejos e aspirações, nós somos recordados aqui que espíritos afeiçoados e amigos estão nos aguardando para um generoso concurso, que é de sermos os pais, as mães, né, daqueles que vão retornar pela reencarnação como nossos filhos. Depois ele fala daquele momento em que a criatura, penetrando ali um círculo de fé, mesmo que ela externe, que ela possui necessidades imediatas de socorro e esclarecimento, ela é recordada também naqueles que apoiam a presença dela, né, que saudam a presença dela
como possibilidade de levantamento de nobres obras, de uma iniciativa, num trabalho no bem. Então ele fala, olha, casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te a paz e o trabalho. Então, ao mesmo tempo que estamos no mundo buscando o acolhimento, realização de sonhos, mas perante esse mundo, outros nos aguardam para a construção de um mundo melhor. Então ele fala aqui, ó, coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigas a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo, entretanto, é um mundo que espera confiantemente por ti. Estamos na escola, ao mesmo tempo que estamos aprendendo, estamos buscando socorro, afeto, outros alunos nessa escola esperam-nos também como aqueles alunos mais velhos que vão oferecer aquelas outras necessidades. Então tudo no mundo, né, ele vai colocando aqui os diversos mundos, são sempre oportunidades de aprendizado de acordo com as nossas condições, capacidades envolvidas tanto intelectuais quanto morais do espírito. Então, se nós estamos esperando, reencarnamos aqui esperando alguma coisa do mundo, não podemos esquecer que o mundo espera também confiantemente em nós. Que possamos, né, cooperar com aquilo que já possuímos, por aquilo que já conquistamos ou que ainda estamos na conquista, mas que possamos colocar a nossa boa vontade em todos esses momentos, em todas essas sequências de conquistas. Que Deus assim nos abençoe, nos proteja nessa caminhada, nesse entendimento da nossa finalidade, da nossa reencarnação perante o mundo que habitamos. A responsabilidade que possuímos com cada casa planetária, com cada casa que o Pai nos oferece, entendendo que é a melhor escola e o melhor hospital de acordo com as nossas expectativas e as nossas dores. Que Jesus nos ampare, que nos console e que nos conduza sempre com o seu amor. Muita paz, companheiros, muita paz.